Nada é automático. A maioria das pessoas acreditam que simplesmente por aceitarem a Jesus terão a sua vida financeira, familiar, os seus sonhos transformados e alcançados, mas não é assim que acontece. Tudo é intencional. Nós precisamos agir para que Deus também continue a agir. Deus já deu o primeiro passo nos amando, entregando o seu Filho na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas hoje, eu e você precisamos fazer aquilo que nos compete. Precisamos crer, confessar, orar, ler a Bíblia, praticar a palavra, para que Deus possa continuar a fazer a grande obra que Ele tem na nossa vida. Mas como eu posso praticar aquilo que eu não conheço? Esse é um grande problema da maioria das pessoas. Elas querem viver uma vida abençoada, mas elas não conhecem o mapa que leva a cada um deles até o local do tesouro, até o local da bênção. Pastor, mas qual é esse mapa? Esse aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero te encorajar nos dias de hoje a mergulhar comigo, a conhecer um pouco mais da palavra, saber sobre Deus, saber sobre quem você é e por causa disso viver uma vida mais do que abençoada. Eu sou o pastor Leandro Machado. Se você é novo no canal, se inscreve aqui, já deixa o seu like, escreve aqui nos comentários: pastor, eu vou viver o melhor de Deus. Se você está comigo aqui firme e forte, escreve aqui: estou crescendo, avançando, para eu saber que você é um escudeiro fiel que está aguardando a palavra. Bora lá pegar a Bíblia. Nós vamos então de Atos 23, nós vamos ler de 23 a 35, Atos 24 de 1 a 9, nós vamos ler Juízes 20 e Salmos 45, tá bom? Essa é a leitura de hoje. Então bora lá, Atos capítulo de número 23, né, a partir do versículo de número 23. E ele diz assim, ó: e o comandante chamou 2 dos seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir para Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros, 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança até o governador Félix. Em seguida escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Nós, sendo informado de que ele era cidadão romano, transferiu para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou até mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília, respondeu. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio de Herodes, que havia construído. Capítulo 24 de Atos, verso 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns líderes do povo e um advogado, chamado Tértulo, para exporem ao governador a sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou suas acusações, dizendo: excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz, com perspicácia e tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe temos extremamente gratidão. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que esse homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o nosso templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Lisias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos, e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus, então, concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Aí a gente vai ver esse julgamento acontecendo, mas eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: percebe que aqueles que deveriam amar julgam, né? Aqueles que deveriam fazer o que é correto não fazem. É como Jesus mesmo conta naquela parábola, né, que passa o sacerdote, passa o levita, né, e eles não fazem nada para ajudar aquele homem que havia sido assaltado. E o bom samaritano chega, cuida, leva lá para uma hospedagem, paga as coisas, né? Aquele que não era esperado algo, ele faz. Vivemos dias de uma igreja doente,
onde as pessoas que deveriam amar e pregar a palavra não fazem. Muito pelo contrário, vivem uma vida cada vez mais egoísta, só se preocupando em trocar de carro, trocar de bolsa e falar, né, de dinheiro ou de fama ou de algo desse tipo. Que de fato a gente volte para o verdadeiro evangelho e não faça como os judeus que mataram o Messias. Aqui estão tentando matar Paulo e nós vamos ver que também matam, não é, muitos dos outros discípulos ao longo da história, como fizeram também com Estevão e tantos outros. Bora lá então, agora nós vamos avançar para Juízes 20, bora lá. Então nós estamos quase acabando, hoje é o penúltimo capítulo de Juízes e aí a gente, depois que terminar, nós vamos começar a ler Ruth. Então bora lá, Juízes hoje 20, né? Juízes tem 21 capítulos, tá bom? Então bora lá, Juízes, capítulo de número 20. Então resumindo aqui, né, pra gente lembrar, todo esse livro trata sobre juízes, homens que Deus levantou para cuidar e julgar o povo de Israel, na ideia de libertar e tudo mais. Não tinha rei essa época, tá bom? A gente vai ver depois levantando Saul, que foi o primeiro rei de fato de Israel, mas até aqui era levantado esses homens. E o povo de Israel era um povo muito infiel, né? Então quando tinha um juiz ali para cuidar e fazer, eles adoravam a Deus. Do contrário, voltava para Baal e adorava a imagem e tudo mais. E a gente viu isso acontecendo, né, por várias vezes, e até que a gente findou, né, Sansão, e aí depois Deus levantou outro, e agora a gente vai ver aqui uma guerra, não é, que tá para estourar, não é, entre o povo lá. Bora lá, ó. Juízes capítulo de número 20. Ele diz assim, ó: Então todos os israelitas se reuniram, né, com um só homem, desde Dan até o norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros, armados com espada, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que outras tribos haviam subido até Mispa, e os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: Minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram a minha concubina até ela morrer. Então desmembrei o corpo dela em 12 partes e enviei por todo o território da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: Nenhum de nós voltará para casa, nenhum só homem, mas isto é o que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá de Benjamim, por esse ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio. Entreguem os homens perversos de Gibeá para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espada chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos os guerreiros havia um grupo de 700 canhotos, e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir em primeiro lugar atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. A manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim que estavam defendendo a cidade saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim? E o Senhor tinha dito: saiam e lutem contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim, mas os homens de Benjamim haviam partido de Gibeá e mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Verso 26. Então os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar direções ao Senhor, e naqueles dias a arca da aliança de Deus estava em Betel.
e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? E o Senhor disse: vão, amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá, avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe de sua cidade, como antes, e começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta para Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá entraram em combate. 10.000 soldados de tropas especiais de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim vieram e estavam todos derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar como um sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que em todas as partes da cidade a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a acontecer. Deram meia volta e fugiram de diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois os soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até o alcançar no local de descanso a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimom, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Guidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada. E restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimom, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo o ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Gente, isso, né, fazia parte do cotidiano deles, eram as coisas conquistadas na espada, mas é uma coisa que é muito louca, é a perversidade. Né, na leitura anterior do capítulo de número 19, a gente viu, né, as pessoas chegando, né, e tinha estrangeiros, e eles estupraram a moça até matar, né? Então, tipo assim, você vê que a perversidade não é algo dos dias atuais. Às vezes as pessoas falam assim: né, e tá pior, era muito ruim já, né? É que hoje tá ficando mais público, mas infelizmente, se o homem não tem Deus, o homem vai cada vez mais definhar, né, em tudo isso que é pecado, que é algo ruim. Então, nunca se afaste do Senhor, nunca dê lugar à carne, porque assim é a única certeza que você vai viver bem e vai agradar ao Senhor, tá bom? Bora lá, Salmos 45, então. Nós voltamos, né, a ler Salmos agora. Salmo 45, lembra que o salmista está aí com problema na alma dele, né? A alma dele está angustiada. Vamos ver o que é que ele fala mais aqui, ó. Então bora lá, Salmos 45. Lindas palavras comovem meu coração. Recitarei um belo poema a respeito do rei, pois a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo de todos, palavras graciosas fluem dos teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro, tu és glorioso e majestoso. Em tua majestade cavalga para a vitória e defende a verdade, humildade e justiça. Avança e realiza feitos notáveis. Suas flechas são agudas e atravessam o coração dos teus inimigos. As nações caem aos seus pés, teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeia o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo de alegria, mais que sobre qualquer outro.
Mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas. Em palácios de marfim, instrumentos de corda te alegram. Entre as mulheres de tua corte, há filhas do rei, à tua direita está a rainha, usando joias de ouro, ouro puro e ofir. Ouça, ó filha de rei, leve a sério o que eu digo. Esqueça seu povo e sua família, pois o rei seu marido se encanta com sua beleza. Honre-o, pois ele é seu senhor. A cidade de Tiro a cobrirá de presentes, os ricos suplicarão o seu favor. A princesa é uma linda noiva, belíssima em seu vestido dourado. Em suas roupas bordadas é levada até o rei. Acompanhada de suas damas de honra, formam um grupo alegre e festivo que entra no palácio real. Teus filhos serão reis como o pai deles, tu farás governante de muitas terras, eu darei honra ao teu nome por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para sempre. Então ele fala aqui, ao regente do coral, canção de amor para ser cantada com a melodia lírios, salmo A dos descendentes de Corá. Então que a gente percebe que é uma música, que aqui eles estão cantando, falando sobre coisas, sobre aqui o cavaleiro, sobre a princesa que vai casar e tudo mais. Então você percebe que aqui ele começa a cantar, diante daquela agonia que ele estava passando nos capítulos anteriores. Gente, como é bom ler a Bíblia, como é bom conhecer a verdade, é muito legal. Eu falo que durante muito tempo eu caía na idiotice de ficar lendo só o Novo Testamento, mas a Bíblia ela é completa, e o cristão tem que ler tudo mesmo. Eu sempre falava, não precisa ler a Bíblia inteira, não precisa ler a Bíblia inteira, mas é porque eu era inocente, eu era infantil, neófito ainda, mas cada vez quanto mais o tempo passa, eu percebo que você precisa conhecer toda a Bíblia, porque se não fosse importante, Deus teria jogado fora os livros do Velho Testamento e deixado apenas o Novo. Então, se Deus deixou 66, é porque os 66 tem que ser conhecido. Coisas que devem ser seguidas e coisas devem ser evitadas, mas todos devem ser lidos. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, obrigado mesmo porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço pelo Senhor levantando, fortalecendo, capacitando e declaro, Pai, que como homens e mulheres iremos viver o melhor do Senhor e brilhar a Tua luz nesse mundo. Eu declaro aqueles que estão doentes sendo curados. Eu declaro que aqueles que porventura estejam passando problemas na sua vida conjugal, de fato o Senhor manifestando milagre para o melhor acontecer. Obrigado por cuidar de nós, acreditar em nós, nos chamar de filhos e nos dar a oportunidade, Pai, de se relacionar contigo. Te agradeço por cada escudeiro fiel, cada homem e mulher que tem acompanhado nessa leitura e tem crescido. Honre, multiplique, que uma grande colheita chegue na vida de cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém. Escreve para mim aqui nos comentários: o homem é mau, mas Deus é bom. Mesmo diante de tanta atrocidade, tanta morte, nós precisamos lembrar que o nosso Deus continua sendo bom. Compartilhe esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, convida pelo menos uma pessoa para começar a ler com você. Não importa se nós já estamos aí avançados em algumas coisas, a pessoa precisa começar. Depois ela assiste, e ela gira. Quando terminar, ela volta para assistir o início, isso não tem problema. Compartilhe, abençoe vidas, deixe seu like, e vamos até amanhã no nosso próximo vídeo, no nome de Jesus. Tchau, tchau.